Cineira Et Studio com Daniel Medeiros. Há 3 dimensões sobre a independência que podem render excelentes reflexões para as crianças e os jovens. A primeira dimensão, evidentemente, é a histórica. Há várias perguntas incríveis para discutir na escola, em casa, nas praças ou enquanto o desfile não acaba. Por exemplo, por que a independência do Brasil foi proclamada por um nobre português e não pelos próprios brasileiros? Por que dizem que a independência foi a independência do Brasil e dos brasileiros, mas ela não libertou os escravos? Por que a independência foi em todo o Brasil, mas várias províncias se revoltaram contra ela? Por que proclamamos uma república para nos livrar da monarquia e a data cívica mais importante do país ainda exalta a figura de um monarca? A segunda dimensão é a simbólica, e outras perguntas podem ser feitas para provocar pensamentos na meninada. Destaco um exemplo. A Semana da Pátria é uma semana para comemorar o quê? Nossa soberania? Nossa vivência comum? Nosso passado de glórias? Nossa civilização invejada pelo mundo afora? Nossas conquistas científicas ou esportivas? Nossos índices econômicos e sociais? Afinal, por que há um feriado e o que pretendemos sentir em nossas almas quando tremula a bandeira e quando ouvimos os acordes de nosso hino? Aliás, curiosamente, e não sem um tanto de ironia, a música de nosso hino foi composta para homenagear a deposição do imperador Dom Pedro I, o mesmo que proclamou a independência e depois fechou com a força das armas a primeira constituinte do país. Reprimiu com a violência de tropas mercenárias os movimentos contestadores no Pará, Maranhão, Piauí e Bahia. Envolveu o país em uma guerra idiota com a Argentina pela posse de um território que nunca nos pertenceu. Afundou a economia em uma crise que faliu o Banco do Brasil. Mandou espancar jornalistas que o criticavam, matando um deles, Líbero Badaró. Além de colocar dentro de casa a própria amante e bater na própria esposa. Daí, o povo não aguentou e o pôs para correr. E foi então que se compôs uma música para não esquecer do que acontece com os governantes autoritários e insensíveis. Esta é a música do Brasil, nosso hino. Há, por fim, uma última dimensão, a utópica. Podemos conversar sobre o 7 de setembro imaginando um país independente de miséria, violência e ignorância. Podemos imaginar um país independente da sordidez dos corruptos e da canalice dos traficantes. Podemos imaginar um país independente da destruição da floresta e da poluição das águas. Podemos imaginar tantas coisas que precisam começar a acontecer para aí sim desfilarmos como cordão de carnaval, comemorando esse dia. Por enquanto, há apenas tristes e constrangedoras homenagens oficiais para marcar uma data que não habita os corações e almas dos brasileiros. Cineira Et Studio com Daniel Medeiros.